Olá, aqui é o Paulo Júnior do canal Segredos dos Estacionamentos. E hoje eu venho falar de uma coisa muito importante que muita gente se pergunta, tal, tanto no blog, tanto no Facebook, perguntando sobre o que é carro sinistrado. Então aqui eu resolvi fazer algo bem simples e direto, que as pessoas entendam o que é carro sinistrado afinal. Porque muitas vezes o que ocorre? A pessoa acaba comprando esse tipo de carro, por exemplo, seja num leilão ou num particular, e não sabe muito bem o que é o carro sinistrado, né? Que é um carro sinistrado ou uma moto sinistrada, mas particularmente falando, a maioria das vezes são carros, né? Então aqui eu resolvi dividir em três tópicos que são os mais importantes, que são os sinistrados mais importantes, né? Que todo mundo conhece. Existem outros tipos de sinistrados, mas esses três sinistrados aqui que eu vou mostrar são sinistrados assim que todo mundo entre aspas conhece, né? Então esse seria os três sinistrados. Então vamos lá saber o que é o carro sinistrado. Bom, existe um sinistrado que é furto, roubo. Roubo é quando a pessoa vem ali com você com uma arma e fala, ó, vou levar o teu carro. Beleza. E outra aqui é que o Zorro aqui tá ele tá tentando levar o carro aqui. Essa imagem aqui é até engraçada. Aqui no Brasil, você acha que alguém usa máscara para roubar? Os caras vai na cara dura. Enfim, esse aqui é o furto ou o roubo, né? Então, o que que ocorre? Ocorre que a pessoa, ela tem a seguradora tal, beleza, foi roubado teu carro, foi furtado teu carro. E aí, você aciona o seguro. Existem seguradoras que pedem aí de 30 a 60 dias para ver se encontra o veículo ali, né? Ou pagam, né? Tem um prazo, não encontrou, beleza, faz boletim de ocorrência, não encontrou o carro, é pago. Beleza. Agora quem é dono, a seguradora vai lá e passa para o nome dela, empresa tal, seguradora tal, e ela recolhe esse carro no pátio e esse carro vai para leilão. E as pessoas compram. Vale a pena comprar? Eu compraria. Por quê? O valor desse carro, você consegue economizar até 70%. Tem gente que compra o valor de um carro sinistrado 40% do valor, né? Eu já ouvi casos de pessoas que compraram um carro que valia 40 pagando 15 mil. E o carro estava em perfeito estado. Muitas vezes, o que acontece na hora da venda lá no leilão? Acontece o seguinte, o carro está sem pneu, o carro está sem banco, o carro está sem roda. Então isso pode acontecer. Mas você fazendo os cálculos, bom, vou gastar isso com roda, vou gastar isso com pneu, vou gastar isso com algumas coisas. No final das contas, compensa. Por que que compensa? Porque você tem que fazer o cálculo ali se é viável. Então esse é o sinistrado. Tem gente que compra e vende tal carro. Então você tem que ter a noção. A pessoa tem que informar você, mesmo se você for vender o carro, você tem que informar a pessoa. Esse carro ele é sinistrado, eu comprei ele. Então, geralmente ele vai ter uma negociação de valor, você vai vender um pouco abaixo. Mas é viável sim, tá? Inclusive, meu próximo carro eu quero comprar ele sinistrado, porque eu vou comprar um carro que vale 50, mas eu vou pagar 20, 25. Então, vale muito a pena. Esse é o sinistrado de furto. Ele, por exemplo, muitas vezes o pessoal consegue tirar do documento ali, sinistrado, tendo documento. Muitas vezes as pessoas conseguem tirar ali no Detran, mas se você puxar a perícia cautelar, quando você fazer, porque tem a perícia de transferência
e a perícia cautelar, né? A vistoria cautelar. Aí ele vai constar. Esse carro foi vendido pela empresa Bradesco, por exemplo, ou Itaú, enfim. Esse carro foi vendido, tal. E esse carro ele teve um sinistro, tá? Sempre eles não falam o tipo do sinistro, eles colocam códigos lá de numeração e tal. Aí eles vão identificar o que é o sinistro. Então, esse seria o sinistro. A pergunta é: vale a pena comprar? Óbvio que vale a pena. Eu compraria. Bom, a gente vai falar de outros agora. O próximo agora é o de batida, de lesão, de enfim, várias coisas aí que a gente pode falar sobre qual que seria o tipo desse sinistro, né? E esse sinistro é o de batida. É uma coisa bem particular com relação a esse sinistro, tá? Porque esse sinistro é o seguinte: dependendo do carro, ó, presta atenção, dependendo do carro e dependendo da seguradora, às vezes um sinistro leve, o carro é dado como sinistrado, tá? Por exemplo, vamos colocar aqui que o carro teve uma batida de lateral, igual esse aqui. Não afetou ali as partes principais ali da frente do carro. A lateral, uma porta. Então, a seguradora, se o carro for um carro caro, a seguradora muitas vezes dá PT, né? Perda total do carro. Dá PT e a seguradora paga. Depois ela vende para você, né? Você tem que arrumar esse carro. É um pouco mais complexo. Você tem que passar pelo Inmetro para ver se o carro está tudo bem, se está alinhado, se está tudo ok. Esse carro estando alinhado, está de acordo com o Inmetro, ele é liberado para a rua. Depois você regulariza a documentação com relação ao sinistro. Vai acontecer a mesma coisa, não vai aparecer no documento, mas a perícia cautelar vai constar que esse carro ele é proveniente de sinistro, tá? Foi comprado. Eu não aconselho carro batido de frente, que entortou as longarinas. Eu tinha perdido o nome aqui. Porque a longarina é uma coisa bem complexa, tá? Se você não conhece muito bem de funilaria, se não conhece muito bem, então eu não indico. Carro batido de lateral, onde o número do chassi é embaixo. Por exemplo, a Fiat, né? Eu acho que a Renault também. Ela é bem perto da porta ali do motorista, do passageiro da frente, tá a numeração. Então, se esse carro bateu de lateral, com certeza ali afetou ali a numeração. Além do carro sinistro, você vai ter que mandar remarcar. Então, eu não aconselho muito. Traseira é interessante. Enfim, não tem como aqui eu dar o exemplo e de que forma qual o melhor carro sinistro de batida que é melhor. Como que eu vou falar isso pra você? Não tem como. Então depende muito do carro. Se você não entende de funilaria e tal, ou você leva um funileiro bom, de confiança, ou você não compra, tá? Porque tem sinistro de teto, o cara amassou o teto. Mas o teto é muito fácil de mexer. Mas assim, depende do funileiro. Ou funileiro, ou lanterneiro, né? Dependendo da região que você tá, fala lanterneiro, né? De frente, depende. Que pode afetar motorização, longarina ali que pode entortar e tudo isso. Traseira é mega interessante. Lateral é interessante, mas há controvérsias. O interessante é você saber qual o tipo de sinistro e você levar o mecânico ali de confiança, tá? Se você saber um pouco, não tem problema. Se você saber, um pouco não, se você saber, entender, você compra e você vai poder tranquilamente ter um carro sinistro, mandar arrumar. Teve pessoas que já pediram ali, adquiriram o curso Segredos dos Estacionamentos, comprou o carro sinistrado, batido, um Jetta. Eu até pedi um depoimento, ele não quis dar, porque depois ele ia vender o carro e tal. Batido de frente, a lesão não foi tão forte, não afetou as longarinas, afetou o radiador ali, a parte de baixo ali. Então ele gastou em torno de R$5.000.
O carro valia 62, que era um TSI. Ele pagou em 28 mil reais, mais 5 mil reais, deu 35 mil, 38, 36 mil reais. Então, o lucro dele foi muito grande. Ele vai ficar com o carro, tá, faz um ano já, que ele já está com o carro, e ele pretende ficar mais um ano com o carro e ele vai vender. Ele vai informar da pessoa que o carro era sinistrado, que houve, ele vai vender mais barato, mas ele não vai perder dinheiro de forma alguma. Então olha que interessante. Então através do curso ele conseguiu comprar o carro que ele queria e depois revender para obter lucro com relação a isso. A questão de você vender carro sinistrado ou não, você vender um carro de leilão ou não, enfim, é você ser o mais honesto possível com a pessoa, tá? Porque não adianta você querer vender o veículo e depois não mencionar para a pessoa, porque uma hora ou outra a pessoa vai vender e vai vender para outra, uma hora ou outra vai aparecer que o carro é sinistro, que o carro é sinistrado, e a pessoa vai falar, opa, peraí, você não me falou nada. Então, isso é interessante. Quanto mais honestidade você tiver com relação ao seu negócio, de venda de carro, por exemplo, mais tranquilidade você vai ter. Agora, se for para o seu uso, perfeito, né? Eu aconselho sim você comprar um carro sinistrado, que é para uso. Vale muito a pena, economia demais. Com relação ao que eu falei, aos tipos de sinistro que você pode encontrar. Bom, agora a gente vai para o próximo, que é o alagado ou enchente, enfim. É o seguinte, o carro que foi ali sinistrado, deu PT ali de sinistro, a água, ele só dá um PT quando a água entra acima do painel, tá? Acima do painel ali, um pouquinho para cima ali começando ali no volante, meio do volante, é PT no carro. Porque afeta ali toda a parte elétrica. Paulo, mas você compraria um carro sinistrado de alagamento? Raríssimas exceções, mas assim, de 1 milhão uma. Porque o carro alagado é muito perigoso, tá? Eu acho que até as empresas que vendem os carros sinistrados de alagamento, ela tem que ou fazer uma higienização inteira, desmontando o carro, limpando o carro, trocando parte da parte elétrica e revender. Porque é complicado. Porque tem muita gente que tem ilusão de, eu vou limpar os bancos aqui, tirar essa lama e eu vou vender o carro. A umidade, ela pode transmitir eletricidade de um lugar para o outro. Então pode ocorrer curtos-circuitos. Entendeu? Por exemplo, você pode andar com o carro um ano, de repente o carro pega fogo, né? E sinistro de alagamento é o único que as seguradoras não fazem, de jeito nenhum. Porque a probabilidade de ocorrer um incêndio no carro é muito grande. Então eu não aconselho de forma alguma você comprar um carro sinistrado de alagamento ou enchente. Não compensa. Não compensa a dor de cabeça que você pode ter futuramente. Não pode ser agora, daqui um mês, daqui 15 dias, daqui 5 anos. Pode ser daqui 6 anos, 7 anos. O carro brasileiro hoje em dia anda 20 anos, a média. Então, você deve ter cuidados com relação ao carro comprado sinistrado de enchente ou alagamento. Eu não aconselho você comprar esse tipo de carro, porque muitas vezes assim você pode ter um prejuízo com relação ao alagamento. Agora, com relação ao de batida, né? Eu aconselho sim com relação a algumas particularidades, tá? Algumas particularidades. E o sinistrado de furto ou roubo, né? Eu aconselho totalmente. Lembrando que esses tipos de carros você tem que fazer com relação à documentação diferenciada ali. Você tem que fazer ir no Inmetro, regularização junto ao Detran. Um pouco mais complicado, porém o preço que se paga no carro é muito baixo. Então compensa sim. Bom, eu fico por aqui. Eu agradeço ter assistido esse vídeo. Dá um joinha aqui para ajudar no canal, pra gente divulgar mais ainda, tá? Pra gente poder colocar mais vídeos. Se inscreve aí embaixo, tem um botãozinho vermelho aí, você se inscreve.
que assim que tiver mais vídeos você vai ser avisado, então é muito interessante. Eu agradeço e segredos dos estacionamentos. Até mais.